Eu tenho plena certeza que em algum momento você já vivenciou conflitos familiares, brigas sem explicações aparentes, né? Onde na realidade as famílias parecem viver ali em guerra, né? E nesse livro que a gente vai falar hoje, que é Quando os Campos Florescem, ele não é somente um livro, né? Mas é um convite para uma explicação, uma reflexão sobre o perdão, sobre a culpa e sobre as cicatrizes que carregamos de outras existências. Esse livro é um livro com um cunho espírita, né? Então, se você não gosta desse assunto, tudo bem. Mas se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, continue no vídeo para a gente falar um pouco mais sobre esse livro. Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente vai falar sobre literatura, sobre livros, sobre algumas leituras e algumas coisas sobre a escrita também, tá? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre um livro, né, espírita, um romance espírita, e antes que a gente possa falar um pouco mais sobre ele, já se inscreve aqui no canal, tá? Ative as notificações, porque isso vai me ajudar bastante e também vai ajudar a gente a manter um pouco mais dessa fala mais presente sobre a literatura. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Primeiramente, este aqui é o livro, tá? Quando os Campos Florescem, tá? Ele é um livro do autor Roberto de Carvalho, né? Que foi escrito ali e basicamente psicografado pelo espírito Basílio. E essa obra aqui, né, essa autoria, ela nos traz uma narrativa onde a gente acompanha, né, a Estela, que é uma mulher realizada aparentemente, né, mãe do William, da Ariane, e que é casada ali com um rapaz, um homem, né, que acaba não ficando tanto tempo em casa, e a mãe acaba tendo uma certa rejeição com a filha Ariane. Então, essa sistemática, né, da casa, ela começa a abordar conflitos, né, onde a mãe fala uma coisa e a filha acaba retrucando e acaba brigando, né, e tudo isso parece muito sem explicação, né, porque isso ocorre desde que basicamente a menina nasceu. Então, ninguém entende aquilo e todo mundo acaba aceitando, né? Aquela indelicadeza, aquela briga entre as duas, e acaba que ninguém se intromete, né? E o marido dela, o Oswaldo, já tentou várias vezes entrar nesse meio, mas nunca conseguiu nada. Então essa falta de explicação sobre essa briga entre as duas não tem tanta noção para eles, mas até que em um momento, né, enquanto eles viviam confortavelmente, né, ela acaba complicando um pouco a relação com a filha dela, não dando um pouco de atenção a ela e até ignorando em alguns momentos, onde isso acaba resultando na filha adoecendo. E quando essa filha adoece, é que a gente vê ela sendo obrigada a tentar descobrir as causas dessa antipatia tão grande que ela tem com a própria filha. E isso se revela em uma história de uma outra encarnação espiritual deles, onde um espírito, né, desencarnado que está atrapalhando esse laço familiar, onde nessa encarnação a Estela tinha tido a oportunidade de vir, né, com essa pessoa que ela já teve uma desavença e não estava cumprindo o que ela deveria cumprir. Então a gente vai descobrindo toda essa trama, entendendo o quanto esses laços, né, entre as encarnações podem ser complicados e que dependendo de como nós agimos, nós podemos complicá-los ainda mais, né? Então esse livro nos mostra um pouco disso, nos mostra também a busca, né, pelo esse conhecimento espiritual, pela melhora de si mesmo, né, para deixar um pouco mais o materialismo em alguns momentos, até porque a Estela é bem materialista ali nessa encarnação dela. Então a gente vê algumas mudanças e aí a gente vê também, né, essa representação dessas vidas passadas e com a ajuda de um centro espírita, eles acabam resolvendo essa situação. Mas é um excelente livro para que nós possamos ler. Se você gosta de literaturas espíritas, com toda certeza você vai gostar de conhecer um pouco mais sobre essa autoria. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o autor, né? O Roberto de Carvalho é um escritor e médium, né, de inspiração, ou seja, ele tem várias obras que foram psicografadas, né? São obras de romance, de infanto-juvenil, conto e poesias, né, que
o autor, aos 40 anos de idade, né, descobriu a sua mediunidade e passou a incorporar esses fundamentos da doutrina espírita, né, nos seus livros. E vinculado ao grupo espírita, né, Pescadores de Amor, lá em São Paulo, ele utiliza a literatura como uma ferramenta de divulgação e consolo, ou seja, ele achou por meio dessa literatura espírita uma forma de tentar ensinar e demonstrar as realidades do espiritismo e de como as nossas encarnações podem ser mais proveitosas neste momento. Né? Deixando um pouquinho das complicações que vieram com o passado não virem para essa encarnação. Então, é um livro muito importante e o autor tem várias outras autorias que talvez você possa conhecer também. Eu li apenas esse livro desse autor, mas gostei muito da forma que escreveu, da forma como foi contado, e também quero ler outras obras do autor. Primeiramente, eu confesso que durante a leitura desse romance eu me emocionei, me identifiquei com algumas coisas da história, e é muito comum a gente testemunhar, né, de fato, desavenças que são basicamente inexplicáveis, né? Sabe aquele momento onde você conhece uma pessoa e você fala, não gostei de fulano, mas vocês nunca trocaram uma conversa ou nunca gostaram um do outro em nenhum momento, nunca tiveram nenhum contato antes, mas aquilo é muito inexplicável, né? Então, essa mesma desavença de encarnações passadas, né, de experiências passadas, é o que é relatado nessas relações de família, de fato, né? E o livro nos traz essa abordagem de maneira sensível, de maneira convincente, de maneira mais tranquila, sobre como o passado do nosso espírito pode influenciar nas dinâmicas da atualidade, né? Além de tudo isso, né, a narrativa do autor é envolvente, né? Os personagens são muito reais, humanos e falhos, e a transformação que a gente vê nas personagens ao decorrer do livro é muito emocionante, principalmente ali no final. Eu acabei chorando junto, né, nesse momento, principalmente no final, onde a gente tem o desenrolar de tudo, né, onde a gente tem ali a descoberta do que de fato acontece e em como a gente tem a capacidade de mudar essa história que estamos vivendo aqui, que não precisamos levar esse rancor, esse ódio, às vezes, de uma encarnação para outra e assim por diante, mas que nós podemos solucionar aqui. Então, nos faz refletir bastante sobre esse perdão, sobre a nossa responsabilidade, sobre o amor também, e o livro é muito interessante. Então, provavelmente, se você gosta de romances e gosta de assuntos relacionados ao espiritismo, você vai gostar desse livro também. Agora, falando mais agora do cunho mais de escrita, né, como escritor, que eu também escrevo, eu admirei muito a estrutura narrativa clara e sequencial que o autor colocou, né? Ele consegue separar ali os planos do presente, do passado, de forma muito orgânica, sem causar confusão de fato, né? E ela é feita de maneira natural, onde, por exemplo, a gente acompanha ali primeiros acontecimentos que vão surgindo dentro de casa, né? Depois a gente acompanha os problemas em uns momentos e no momento da gente relembrar da vida passada, ele acontece no momento correto, sem ter que falar de outras coisas antes. E ele é apresentado de forma bem clara, bem completa, bem construída, no momento em que é propício para isso. Né? Então, nós acabamos vendo essa construção dessa narrativa muito bem elaborada, né? De maneira natural, e que a trama se relaciona muito com o que a gente vive no nosso cotidiano, né? Dessas desavenças que nós carregamos, não que necessariamente seja de uma mãe e de uma filha, mas seja de um pai e de um filho, de um primo com a prima, ou de um filho com outro filho, e de várias relações que a gente tem uns com os outros. Então, isso nos mostra uma perspectiva diferente e a trama é bem estruturada para trazer isso em evidência. Então, é um livro excelente. Para nós concluirmos aqui, esse livro, Quando os Campos Florescem, ele é muito mais do que simplesmente um romance espírita, né? Ele é um instrumento de cura emocional e entendimento das relações, que a gente sabe que a gente, principalmente quem já entende um pouco mais da dinâmica dentro da doutrina espírita, sabe que, na maioria das vezes,
a gente tem um certo problema com alguém dentro da família. E geralmente a gente vem com a família de outras encarnações. A gente já conhece essa família em algum momento, em algumas das nossas encarnações, e existe algo para que nós precisamos mudar um pouquinho ou melhorar um pouco mais. Então, para quem já tem algum conhecimento dentro da doutrina espírita, sabe que a gente vem dessa forma, né? A gente vem com a família, às vezes complicada e conturbada, para tentar resolver problemas que já vêm de outras encarnações, mas é necessário que a gente, mesmo sem conhecer os conflitos, os problemas que tivemos, né, em outra encarnação, nós aprendamos a perdoar, a amar, a gostar da pessoa, a pelo menos não causar o mal das pessoas, né? E essa leitura, ela floresce aqui no coração, nos deixando vários momentos de reflexão e também dessa sensação ali de que a gente pode mudar algumas coisas na nossa vida. Então é muito importante a leitura desse livro, principalmente para quem está estudando a doutrina espírita. É um excelente livro para você começar a ler. E antes da gente finalizar, tá? Eu quero te lembrar mais uma vez, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aqui, tá? Ative as notificações para que a gente possa conversar sobre mais livros. E se você já leu esse livro, né? Quando os campos florescem, conta aqui nos comentários o que você achou, né? Dessa jornada deles. Se você se viu em algum momento ou se realmente aquilo trouxe para você algumas reflexões, compartilhe aqui comigo aqui nos comentários para que a gente possa conversar um pouco mais. E caso você tenha interesse, tá, no livro, vai estar o link aqui embaixo na descrição para que vocês possam adquirir o livro e conhecer um pouco mais dessa história, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.